Audiolivro O que é lugar de fala? Por Djamila Ribeiro. E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados. Infans é aquele que não tem fala própria. É a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos. Que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar e numa boa. Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Apresentação. O objetivo da coleção Feminismos Plurais é trazer para o grande público questões importantes referentes aos mais diversos feminismos de forma didática e acessível. Por essa razão, o grupo editorial Letramento, através do selo Justificando, com a minha organização, uma vez que sou mestre em filosofia e feminista, idealizamos algo imprescindível quando pensamos em produções intelectuais de grupos historicamente marginalizados. Esses grupos como sujeitos políticos. Escolhemos começar com o feminismo negro para explicitar os principais conceitos e definitivamente romper com a ideia de que não se está discutindo projetos. Ainda é muito comum se dizer que o feminismo negro traz cisões ou separações, quando é justamente o contrário. Ao nomear as opressões de raça, classe e gênero, entende-se a necessidade de não hierarquizar opressões, de não criar, como diz Angela Davis, em Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, primazia de uma opressão em relação a outras. Pensar em feminismo negro é justamente romper com a cisão criada numa sociedade desigual. Logo, é pensar projetos, novos marcos civilizatórios para que pensemos em um novo modelo de sociedade. Fora isso, é também divulgar a produção intelectual de mulheres negras, colocando-as na condição de sujeitos e seres ativos que, historicamente, vêm pensando em resistências e reexistências. Entendendo a linguagem como mecanismo de manutenção de poder, um dos objetivos da coleção é o compromisso com uma linguagem didática, atentas a um léxico que dê conta de pensar nossas produções e articulações políticas de um modo que seja acessível, como nos ensina muitas feministas negras. Isso, de modo algum, é ser palatável, pois as produções de feministas negras unem uma preocupação que vincula a sofisticação intelectual com a prática política. Não é sem fundamento ou sorte começarmos com o título O que é lugar de fala? Mas a razão é que vimos a necessidade de contribuir para um debate mais saudável, honesto e com qualidade. Acreditamos que discussões estéreis e dicotomias vazias que se balizam por, abre aspas, é um conceito importante ou não é? Fecha aspas. Tentam encerrar uma teoria em opiniões ou inversões lógicas. E o mais importante, a tentativa de deslegitimação da produção intelectual de mulheres negras e ou latinas ou que propõe a descolonização do pensamento. O propósito aqui não é impor uma epistemologia de verdade, mas de contribuir para o debate e mostrar diferentes perspectivas. O livro será vendido a um preço acessível, pois nosso objetivo é contribuir para a disseminação dessas produções. Para além desse título, vamos abordar temas como encarceramento, racismo estrutural, branquitude, lesbiandades, mulheres, indígenas e caribenhas, transexualidade, afetividade, interseccionalidade, empoderamento, masculinidades. É importante pontuar que essa coleção é organizada e escrita por mulheres negras e indígenas
e homens negros de regiões diversas do país, mostrando a importância de pautarmos como sujeitos as questões que são essenciais para o rompimento da narrativa dominante e não sermos tão somente capítulos em compêndios que ainda pensam a questão racial como recorte. Grada Quilomba, em Plantations Memories, Episodes of Everyday Racism, diz: esse livro pode ser concebido como um modo de tornar-se um sujeito, porque nesses escritos eu procuro trazer à tona a realidade do racismo diário contado por mulheres negras, baseado em suas subjetividades e próprias percepções. Quilomba, 2012, página 12. Sem termos a audácia de nos compararmos com o empreendimento de Quilomba, é o que também pretendemos com essa coleção. Aqui estamos falando em nosso nome. Um pouco de história. Antes de chegarmos ao que se entende sobre o conceito de lugar de fala propriamente dito, é importante falarmos dos percursos intelectual e de luta de mulheres negras durante a história. A escolha por Sojourner Truth não é aleatória, ao contrário, serve para nos mostrar que, desde muito tempo, as mulheres negras vêm lutando para serem sujeitos políticos e produzindo discursos contra-hegemônicos. Nascida em um cativeiro em Slaughter Kill, em Nova York, Isabella Baumfree decidiu adotar o nome de Sojourner Truth a partir de 1843 e tornou-se abolicionista afro-americana, escritora e ativista dos direitos da mulher. Em decorrência de suas causas, em 1851, participou da Convenção dos Direitos da Mulher na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, onde apresentou seu discurso mais conhecido, denominado Eu Não Sou Uma Mulher? Tal discurso, feito de improviso, foi registrado por Frances Gages, feminista e uma das autoras do grande compêndio de materiais sobre a primeira onda feminista, denominado The History of Women's Suffrage. Porém, a primeira versão registrada foi feita por Marcus Robinson na edição de 21 de julho de 1851, no The Anti-Slavery Bugle. Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra é que alguma coisa deve estar fora de ordem. Penso que, espremidos entre os negros do Sul e as mulheres do Norte, todos eles falando sobre direitos, os homens brancos muito em breve ficarão em apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. Eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer, e também aguentei as chicotadas. Eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça. Como é mesmo que chamam? Uma pessoa da plateia murmúria. Intelecto. Isso aí, meu bem. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar minha medida? Então, aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens, porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele.
Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir, e agora a velha Sojourner não tem muito mais coisas para dizer. Esse discurso de Truth, ainda no século XIX, já evidencia um grande dilema que o feminismo hegemônico viria a enfrentar: a universalização da categoria mulher. Esse debate de se perceber as várias possibilidades de ser mulher, ou seja, do feminismo abdicar da estrutura universal ao se falar de mulheres e levar em conta as outras intersecções, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, foi atribuído mais fortemente à terceira onda do feminismo, sendo Judith Butler um dos grandes nomes. Entretanto, o que percebemos com o discurso de Truth e com as histórias e resistências e produções de mulheres negras desde antes do período escravocrata e, consequentemente, com a produção e atuação de feministas negras, é que esse debate já vinha sendo feito. O problema, então, seria sua falta de visibilidade. Essa discussão já vem sendo feita desde a primeira onda, como nos mostra Truth. Assim como na segunda onda, como podemos ver nas obras de feministas negras, como Bell Hooks, Audre Lorde, entre outras, apesar de ambas não serem caracterizadas por esse tipo de reivindicação pela perspectiva dominante. Giovana Xavier, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e organizadora do grupo de estudos e catálogo Intelectuais Negras Visíveis, reivindica a prática feminista como sendo negra. Em seu artigo denominado Feminismo, Direitos Autorais de uma Prática Linda e Preta, ela afirma, Nesse diálogo, que também se refere a protagonismo, capacidade de escuta e lugar de fala, façamos-nos as perguntas: que histórias não são contadas? Quem no Brasil e no mundo são as pioneiras na autoria de projetos e na condução de experiências em nome da igualdade e da liberdade? De quem é a voz que foi reprimida para que a história única do feminismo virasse verdade? Na partilha desigual do nome e de como os direitos autorais ficam com as mulheres negras, as grandes pioneiras na autoria de práticas feministas, desde antes da travessia do Atlântico, como herdeiras desse patrimônio ancestral, temos em mãos o compromisso de conferir visibilidade às histórias de glória e criatividade que carregamos. Esse turning point das nossas narrativas relaciona-se com a principal pauta do feminismo negro, o ato de restituir humanidades negadas. Truth, já em 1851, desafiava o modo pelo qual as representações do feminismo estavam sendo concebidas e, na prática, tentava restituir humanidades negadas, para citar Giovana Xavier. Truth também escreveu poemas, e em trechos de um desses, intitulado On Woman Dress Poem, ela diz: Quando vi mulheres no palco, na Convenção pelo Sufrágio da Mulher, no outro dia eu pensei: que tipo de reformistas são vocês? Com asas de ganso em vossas cabeças, como se estivessem indo voar, vestida de forma tão ridícula, falando de reforma e dos direitos das mulheres? É melhor vocês mesmas reformarem a si mesmas em primeiro lugar. Mas Sojourner é um velho corpo e em breve vai sair deste mundo em outra. E vai dizer: quando ela chegar lá, Senhor, eu fiz o meu dever, e eu disse toda a verdade. Ela não guardou nada. Ao caçoar do chapéu com penas de ganso, Truth enfatizava que se tratava de mulheres de classe social privilegiada, portanto, as que estavam na linha da frente do movimento pelo sufrágio feminino. Julgo muito interessante quando a poeta diz: é melhor vocês reformarem a si mesmas em primeiro lugar,
porque essa estrofe aponta para uma possível cegueira dessas mulheres em relação às mulheres negras no que diz respeito à perpetuação do racismo e como, naquele momento, esse fato não era considerado relevante como pauta feminista por elas. Interessava ali a conquista de direitos para um grupo específico de mulheres, o que se perpetuou durante muito tempo, mesmo quando mulheres negras começaram a escrever sobre a invisibilidade da mulher negra como categoria política e a denunciar esse apagamento. O que a voz de Sojourner traz, além de inquietações e necessidade de existir, é evidenciar que as vozes esquecidas pelo feminismo hegemônico já falavam há muito tempo. A questão a ser formulada é: por que demoraram tanto a serem ouvidas? A voz da ativista não traz somente uma disfonia em relação à história dominante do feminismo, mas também a urgência por existir e a importância de evidenciar que mulheres negras historicamente estavam produzindo insurgências contra o modelo dominante e promovendo disputas de narrativas. Nesse sentido, pensar a partir de novas premissas é necessário para se desestabilizar verdades. A pensadora e feminista negra Lélia Gonzalez nos dá uma perspectiva muito interessante sobre esse tema, porque criticava a hierarquização de saberes como produto da classificação racial da população, ou seja, reconhecendo a equação quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência é branco. A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando-o como dominante e, assim, inviabilizando outras experiências do conhecimento. Segundo a autora, o racismo se constituiu como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal. Essa reflexão de Lélia Gonzalez nos dá uma pista sobre quem pode falar ou não, quais vozes são legitimadas e quais não são. Lélia Gonzalez também refletiu sobre a ausência de mulheres negras e indígenas no feminismo hegemônico e criticou essa insistência das intelectuais e ativistas em somente reproduzirem um feminismo europeu, sem dar a devida importância sobre a realidade dessas mulheres em países colonizados. A feminista negra reconhecia a importância do feminismo como teoria e prática no combate às desigualdades, no enfrentamento ao capitalismo patriarcal e desenvolvendo buscas de novas formas de ser mulher. Entretanto, Gonzalez afirmava que somente basear as análises no capitalismo patriarcal não dava conta de responder às situações de mulheres negras e indígenas na América Latina, pois, para a autora, faltava incluir outro tipo de discriminação tão grave quanto as outras citadas, a opressão de caráter racial. Gonzalez evidenciou as diferentes trajetórias e estratégias de resistências dessas mulheres e defendeu um feminismo afro-latino-americano, colocando em evidência o legado de luta, a partilha de caminhos de enfrentamento ao racismo e sexismo já percorridos. Assim, mais do que compartilhar experiências baseadas na escravidão, racismo e colonialismo, essas mulheres partilham processos de resistências. A pensadora também confrontou o paradigma dominante e, em muitos dos seus textos, utilizou uma linguagem sem obediência às regras da gramática normativa, dando visibilidade ao legado linguístico de povos que foram escravizados. Os trabalhos e as obras de Gonzalez também têm como proposta a descolonização do conhecimento e a refutação de uma neutralidade epistemológica. Importante ressaltar o quanto é fundamental para muitas feministas negras e latinas a reflexão de como a linguagem dominante pode ser utilizada como forma de manutenção de poder,
uma vez que exclui indivíduos que foram apartados das oportunidades de um sistema educacional justo. A linguagem, a depender da forma como é utilizada, pode ser uma barreira ao entendimento e criar mais espaços de poder em vez de compartilhamento. Além de ser entre tantos outros, impeditivo para uma educação transgressora. Gonzalez refletiu sobre o modo pelo qual as pessoas que falam errado, dentro do que entendemos por norma culta, eram tratadas com desdém e condescendência e nomeou como pretuguês a valorização da linguagem falada pelos povos negros africanos escravizados no Brasil. É engraçado como eles, sociedade branca elitista, gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse R no lugar do nada é mais do que a marca linguística de um idioma africano, no qual o inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham maior barato a fala dita brasileira que corta os R's dos finitos verbais, que condensa você em C, o está em tá e por aí fora. Não sacam que estão falando português. Gonzalez, de 1984, página 238. Lélia Gonzalez provoca e desestabiliza a epistemologia dominante, assim como a Linda Alcoff em Uma Epistemologia para a Próxima Revolução. A filósofa panamenha critica a imposição de uma epistemologia universal que desconsidera o saber de parteiras, povos originários, a prática médica de povos colonizados, a escrita de si na primeira pessoa e que se constitui como legítima e com autoridade para protocolar o domínio do regime discursivo, analisando como é realístico acreditar que uma simples epistemologia mestre possa julgar todo tipo de conhecimento originado de diversas localizações culturais e sociais? As reivindicações de conhecimento universal sobre o saber precisam, no mínimo, de uma profunda reflexão sobre sua localização cultural e social. Alcoff, 2016, página 131. Alcoff reflete sobre a necessidade de se pensar outros saberes. Pensando num contexto brasileiro, o saber das mulheres de terreiro, das ialorixás e babalorixás, das mulheres do movimento por luta por creches, lideranças comunitárias, irmandades negras, movimentos sociais, outras cosmogonia a partir de referências provenientes de religiões de matriz africanas, outras geografias de razão e saberes. Seria preciso, então, desestabilizar e transcender a autorização discursiva branca, masculina, cis e heteronormativa e debater como as identidades foram construídas nesses contextos. Em Intelectuais Negras, Bell Hooks fala sobre o quanto as mulheres negras foram construídas ligadas ao corpo e não ao pensar, em um contexto racista. A pensadora afirma que a combinação entre racismo e sexismo implica em sermos vistas como intrusas por pessoas de mentalidade estreita. Para além disso, a própria conceituação ocidental branca do que seria uma intelectual faz com que esse caminho se torne mais difícil para mulheres negras. Ultrapassando essa fronteira, Bell Hooks se define como uma intelectual, aquela que une pensamento à prática, para entender sua realidade concreta. Pensamento e prática aqui são realidades dicotômicas. Ao contrário, são dialéticas, conversam entre si. É muito comum feministas negras como Bell Hooks serem chamadas de identitárias, assim como vemos no debate virtual pessoas dizerem coisas como: os movimentos identitários não discutem questão de classe, violentos identitários e por aí vai.
Pessoas que se consideram progressistas se utilizando desse tipo de crítica para pessoas ligadas a movimentos negros, feministas, LGBTQIA+, certo? A autora que vos escreve conhece bem essa realidade. Linda Alcoff novamente nos provê uma reflexão muito interessante sobre isso. A filósofa panamenha chama atenção para o fato de que, para descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, não somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas identidades, mas para mostrar como certas identidades têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas. Seguindo nesse pensamento, um projeto de descolonização epistemológica necessariamente precisaria pensar a importância epistêmica da identidade, pois reflete o fato de que experiências em localizações são distintas e que a localização é importante para o conhecimento. Nossos argumentos poderão receber críticas de que mais uma vez estamos voltando à política identitária, que somos metafisicamente não sofisticados e politicamente retrógrados, uma crítica que também tem sido brandida da metrópole para as periferias da academia global. A crítica da política identitária tem mantido muitos escravos da acusação de um essencialismo político grosseiro e de falta de sofisticação teórica. Acredito que a inclinação anti-identidade, tão prevalente na teoria social hoje, é outro obstáculo para o projeto de decolonização do conhecimento, uma vez que isso debilita nossa habilidade de articular o que está errado com a hegemonia teórica do norte global. Além disso, muitas pessoas envolvidas em movimentos sociais por justiça têm aceitado a ideia de que política identitária é algo diverso da luta de classes. Movimentos políticos baseados na identidade são, por definição, inclusivos em termos de classe, porém, mais do que isso, são vistos como sectários de uma agenda baseada em classes, como identidades propensas ao fetichismo, que apresentam identidades de um modo essencialista e ahistórico, obscurecendo o fato de as identidades serem produtos históricos e capazes de mudanças dinâmicas. Tais críticas à identidade são feitas pela direita, pelos liberais, pela esquerda, todos unidos na argumentação de que a política identitária fratura o corpo político, isto é, enfatiza as diferenças às custas das comunalidades e que seu foco sobre identidades só oferece uma política reducionista, que reduziria ou substituiria uma avaliação de uma visão política da pessoa por uma avaliação de sua identidade. Teóricos esquerdistas importantes, como Zizek e Badiou, têm recentemente se juntado àqueles que acreditam que, ao se propor a revolução social genuína, uma organização política baseada nas identidades deve ser minimizada. O problema que os teóricos esquerdistas apresentam em relação à política identitária, entretanto, não é somente em relação ao processo de como realizaremos a revolução, mas também sobre aquilo pelo que lutamos. Alguns imaginam que novas comunidades idealizadas darão muito menos ênfase a diferenças étnicas e raciais, diferenças que vêm como resultantes inteiramente ou quase inteiramente de estruturas de opressão, tais como o escravismo e o colonialismo. O colonialismo cria e reifica identidades como um meio de administrar povos e estabelecer hierarquias entre eles. Por isso, muitos acreditam que devemos postular como objetivo um futuro no qual as identidades criadas pelo colonialismo possam dissolver-se. Alcoff, 2016, página 137.
Alcoff faz uma reflexão rica e sofisticada de como é preciso perceber como o colonialismo reifica as identidades e como não é possível fazer um debate amplo sobre um projeto de sociedade sem enfrentar o modo pelo qual certas identidades são criadas dentro da lógica colonial. Acusar-nos de aficionados por políticas identitárias é um argumento falacioso. Isso é, quando se quer como dado aquilo que se deseja provar, pois o objetivo principal ao confrontarmos a norma não é meramente falar de identidades, mas desvelar o uso que as instituições fazem das identidades para oprimir ou privilegiar. O que se quer com esse debate fundamentalmente é entender como poder e identidades funcionam juntos a depender de seus contextos e como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas identidades. Logo, não é uma política reducionista, mas atenta-se para o fato de que as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula essas identidades. São resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia certos grupos em detrimento de outros. Essa insistência em não se perceberem como marcados, em discutir como as identidades foram forjadas no seio de sociedades coloniais, faz com que pessoas brancas, por exemplo, ainda insistam no argumento de que somente elas pensam na coletividade, que pessoas negras, ao reivindicarem suas existências e modos de fazer político e intelectuais, sejam vistas como separatistas ou pensando somente nelas mesmas. Ao persistirem na ideia de que são universais e falam por todos, insistem em falarem pelos outros, quando, na verdade, estão falando de si ao se julgarem universais. Agora, vamos entender o porquê muitas feministas negras pensaram a categoria mulher negra. Essas reflexões vão nos ajudar a entender lugar de fala. Mulher negra, o outro do outro. Eu não estou indo embora. Vou ficar aqui e resistir ao fogo. Sojourner Truth. Falar a partir das mulheres negras é uma premissa importante do feminismo negro. Como nos ensina Patricia Hill Collins sobre a necessidade dessas mulheres se autodefinirem, assim como fez Lélia Gonzalez ao evidenciar as experiências de mulheres negras na América Latina e no Caribe, existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções e, para além de refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos. De modo geral, disse que a mulher não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. É como se ela se pusesse se opondo, fosse o outro do homem, aquela que não é homem. A filósofa francesa Simone de Beauvoir nos dá uma perspectiva interessante ao cunhar a categoria do outro. Em O Segundo Sexo, de 1949, tomando como ponto de partida a dialética do senhor e do escravo de Hegel. Segundo o diagnóstico de Beauvoir, a relação que os homens mantêm com as mulheres seria essa: da submissão e dominação, pois estariam enredadas na má-fé dos homens que as veem e as querem como um objeto. A intelectual francesa mostra em seu percurso filosófico sobre a categoria de gênero que a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. Olhar este que a confina num papel de submissão que comporta significações hierarquizadas. Sob a perspectiva desse olhar, a filósofa funda a categoria do outro beauvoiriano
explicando como essa categoria é antiga e comum, que, segundo seu estudo, nas mais antigas mitologias e sociedades primitivas já se encontrava presente uma dualidade da submissão e dominação, pois estariam enredadas na má-fé dos homens que as veem e as querem como um objeto. A intelectual francesa mostra, em seu percurso filosófico sobre a categoria de gênero, que a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. Olhar este que a confina num papel de submissão que comporta significações hierarquizadas. Sob a perspectiva deste olhar, a filósofa funda a categoria do outro belvoriano, explicando como esta categoria é antiga e comum, que, segundo seu estudo, nas mais antigas mitologias e sociedades primitivas já se encontrava presente uma dualidade, a do mesmo e a do outro. Essa divisão não teria sido estabelecida inicialmente tendo como base a divisão dos sexos, pois a alteridade seria uma categoria fundamental do pensamento humano. Nenhuma coletividade, portanto, se definiria como uma sem colocar imediatamente a outra diante de si. Por exemplo, para os habitantes de certa aldeia, todas as pessoas que não pertencem ao mesmo lugar são os outros. Para os cidadãos de um país, as pessoas de outra nacionalidade são consideradas estrangeiras. Os judeus são outros para o antissemita, os negros para os racistas norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletários para as classes dos proprietários. Ao fim de um estudo aprofundado das diversas figuras das sociedades primitivas, Levi-Strauss pôde concluir: a passagem do estado natural ao estado cultural define-se pela aptidão por parte do homem em pensar as relações biológicas sob a forma de sistemas de oposições. A dualidade, a alternância, a oposição e a simetria, que se apresentam sob formas definidas ou formas vagas, constituem menos fenômenos que cumpre explicar os dados fundamentais e imediatos da realidade social. Tais fenômenos não se compreenderiam se a realidade humana fosse exclusivamente um Mitizen baseado na solidariedade e na amizade. Esclarece-se, ao contrário, se, segundo Hegel, descobre-se na própria consciência uma hostilidade fundamental em relação a qualquer outra consciência. O sujeito só se põe em se opondo. Ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. Beauvoir, 1980, página 11 e 12. Para a filósofa francesa, a mulher foi constituída como o outro, pois é vista como um objeto. Na interpretação que Beauvoir faz do conceito do em si sartreano, de forma simples, seria pensar na mulher como algo que possui uma função. Uma cadeira, por exemplo, serve para que a gente possa sentar, uma caneta para que possamos escrever. Seres humanos não deveriam ser pensados da mesma forma, pois isso seria destituir-lhes de humanidade. Mas esse olhar masculino, segundo a pensadora, coloca a mulher nesse lugar, impedindo-a de ser um para si, sujeito em linguagem ontológica sartreana. E isso também se dá porque o mundo não é apresentado para as mulheres com todas as possibilidades. Sua situação lhe impõe esse lugar de outro. Se, para Simone de Beauvoir, a mulher é o outro, por não ter reciprocidade do olhar do homem, para Grada Quilomba, a mulher negra é o outro do outro, posição que a coloca num local de mais difícil reciprocidade. As mulheres negras foram assim postas em vários discursos que deturpam nossa própria realidade.
Um debate sobre o racismo, onde o sujeito é homem negro. Um discurso de gênero, onde o sujeito é a mulher branca. E um discurso sobre a classe, onde raça não tem lugar. Nós ocupamos um lugar muito crítico, em teoria. É por causa dessa falta ideológica, argumenta Heidi Safia Mirza, em 1997, que as mulheres negras habitam um espaço vazio, um espaço que se sobrepõe às margens da raça e do gênero, o chamado terceiro espaço. Nós habitamos um tipo de vácuo de apagamento e contradição sustentado pela polarização do mundo em um lado negro e de outro lado de mulheres. Mirza, 1997, 4. Nós no meio. Este é claro, um dilema teórico sério, em que os conceitos de raça e gênero se fundem estreitamente em um só. Tais narrativas separativas mantêm a invisibilidade das mulheres negras nos debates acadêmicos e políticos. Quilomba, em 2012, página 56. Para Quilomba, é necessário enfrentar essa falta, esse vácuo, que não enxerga a mulher negra numa categoria de análise. Quilomba sofistica a análise sobre a categoria do outro quando afirma que mulheres negras, por serem nem brancas nem homens, ocupam um lugar muito difícil na sociedade supremacista branca, por serem uma espécie de carência dupla, a antítese de branquitude e masculinidade. Nessa análise, percebe o status das mulheres brancas como oscilantes, pois são mulheres, mas são brancas. Do mesmo modo, faz a mesma análise em relação aos homens negros, pois esses são negros, mas homens. Mulheres negras, nessa perspectiva, não são nem brancas e nem homens, e exerceriam a função de outro do outro. Percebemos assim que a pensadora discorda da categorização feita por Beauvoir. Para a filósofa francesa, não há reciprocidade, pois a mulher sempre é vista pelo olhar do homem num lugar de subordinação, como o outro absoluto, bem como essa afirmação de Beauvoir diz respeito a um modo de ser mulher, no caso, a mulher branca. Quilomba, além de aprofundar a análise, engloba a mulher negra em seu comparativo, colocando que, nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca si mesma. Para ela, existe um status oscilante que ora pode permitir que a mulher branca se coloque como sujeito, assim como o homem negro. Entretanto, a autora rejeita a fixez desse status. Além de mostrar que mulheres possuem situações diferentes, Quilomba rompe com a universalidade em relação aos homens, também mostrando que a realidade dos homens negros não é a mesma da dos homens brancos, ou seja, evidencia que também em relação a esses é necessário fazer a pergunta: de quais homens estamos falando? É muito importante perceber que homens negros são vítimas do racismo e, inclusive, estão abaixo das mulheres brancas na pirâmide social. Trazer à tona essas identidades passa a ser uma questão prioritária. Em sua análise, ao não universalizar nem a categoria mulher e nem a homem, Quilomba cumpre esse papel. Reconhecer o status de mulheres brancas e homens negros como oscilante nos possibilita enxergar as especificidades desses grupos e romper com a invisibilidade da realidade das mulheres negras. Por exemplo, ainda é muito comum a gente ouvir a seguinte discussão: mulheres ganham 30% a menos do que homens no Brasil, quando a discussão é desigualdade salarial. Essa afirmação está incorreta? Logicamente não, mas sim do ponto de vista ético. Explico. Mulheres brancas ganham 30% a menos do que homens brancos. Homens negros ganham menos do que mulheres brancas e mulheres negras ganham menos do que todos.
Segundo pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de 2016, 39,6% das mulheres negras estão inseridas em relações precárias de trabalho seguidas pelos homens negros, 31,6%, mulheres brancas, 26,9% e homens brancos, 20,6%. Ainda segundo a pesquisa, mulheres negras eram o maior contingente de pessoas desempregadas e no trabalho doméstico. Essa e outras pesquisas que pensam a partir dos lugares marcados dos grupos sociais conseguem estar mais próximas da realidade e gerar demandas para políticas públicas. Isso porque, quando ainda se insiste nessa visão homogênea de homens e mulheres, homens negros e mulheres negras ficam implícitos e acabam não sendo beneficiários de políticas importantes e estando mais apartados ainda de serem aqueles que pensam tais políticas. Quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar políticas públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser para todos. Mas quem são esses todos? Ou quantos cabem nesses todos? Se mulheres, sobretudo negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade social, justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais profundo. Melhorar o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis deveria ser entendido como melhorar o índice de desenvolvimento humano de uma cidade, de um país. E para tal, é preciso focar nessa realidade ou, como as feministas negras afirmam há muito, nomear. Se não se nomeia uma realidade, sequer serão pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível. A insistência em falar de mulheres como universais, não marcando as diferenças existentes, faz com que somente parte desse ser mulher seja visto. Segundo o mapa da violência de 2015, aumentou em 54,8% o assassinato de mulheres negras, ao passo que o de mulheres brancas diminuiu 9,6%. Esse aumento alarmante nos mostra a falta de um olhar étnico-racial no momento de se pensar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, já que essas políticas não estão alcançando as mulheres negras. O mulheres aqui atingiu majoritariamente mulheres brancas. Para elucidar o argumento, vamos apresentar dados de uma importante pesquisa que serviu para dar visibilidade a uma realidade violenta que acometia e, infelizmente, ainda acomete mulheres negras no Brasil. Na década de 1980, mulheres negras eram esterilizadas forçadamente. Seguindo pesquisa de Jurema Werneck, o movimento de mulheres negras é protagonista no combate ao genocídio da população negra e à usurpação da liberdade das mulheres, iniciando a luta sob a forma de denúncia. Essa luta resulta na criação da Comissão Parlamentar de Inquérito em 1991. A CPI da esterilização, como ficou conhecida, constatou que houve essa prática, seja na prestação inadequada dos serviços oferecidos pelas instituições privadas financiadoras de métodos contraceptivos, principalmente nas regiões mais pobres do país, seja nas medidas contraceptivas irreversíveis. Se as mulheres negras não tivessem denunciado essa realidade e lutado para que o debate sobre essa violência viesse à tona, provavelmente essa questão seria ainda mais grave. Tirar essas pautas da invisibilidade e um olhar interseccional mostram-se muito importante para que fujamos de análises simplistas ou para se romper com essa tentação de universalidade que exclui. A história tem nos mostrado que a invisibilidade mata
o que Foucault chama de deixar viver ou deixar morrer. A reflexão fundamental a ser feita é perceber que, quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida. Em O Segundo Sexo, Beauvoir argumenta sobre o fato de que, quando indivíduos são mantidos numa situação de inferioridade, eles de fato são inferiores, mas nos alerta sobre como precisamos entender o alcance da palavra ser. Segundo a filósofa, o problema é dar um valor substancial à palavra ser quando ela tem o sentido dinâmico hegeliano, ou seja, ser é ter se tornado, é ter sido tal qual se manifesta. Sim, as mulheres, em seu conjunto, são hoje inferiores aos homens, isto é, sua situação oferece-lhes possibilidades menores. Mulheres negras, por exemplo, possuem uma situação em que as possibilidades são ainda menores, materialidade, e, sendo assim, nada mais ético do que pensar em saídas emancipatórias para isso. Lutar para que elas possam ter direito à voz e melhores condições. Nesse sentido, seria urgente o deslocamento do pensamento hegemônico e a ressignificação das identidades, sejam de raça, gênero, classe, para que se pudesse construir novos lugares de fala com o objetivo de possibilitar voz e visibilidade a sujeitos que foram considerados implícitos dentro dessa normatização hegemônica. Ainda sobre a mulher negra, continua Quilomba, ser essa antítese de branquitude e masculinidade dificulta que ela seja vista como sujeito. O olhar tanto de homens brancos e negros e mulheres brancas confinaria a mulher negra num local de subalternidade muito mais difícil de ser ultrapassado. Collins também nos oferece uma visão interessante sobre esse lugar do outro e a necessidade de mulheres negras se autodefinirem. A insistência de mulheres negras autodefinirem-se, autoavaliarem-se e a necessidade de uma análise centrada na mulher negra é significativa por duas razões. Em primeiro lugar, definir e valorizar a consciência do próprio ponto de vista autodefinido frente a imagens que promovem uma autodefinição sob a forma de outro. Objetificado é uma forma importante de se resistir à desumanização essencial aos sistemas de dominação. O status de ser o outro implica ser o outro em relação a algo, ou ser diferente da norma pressuposta de comportamento masculino branco. Nesse modelo, homens brancos poderosos definem-se como sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as pessoas de cor e as mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo masculino branco. Como foi negada às mulheres negras a autoridade de desafiar essas definições. Esse modelo consiste de imagens que definem as mulheres negras como um outro negativo, a antítese virtual da imagem positiva dos homens brancos. Collins, 2016, página 105. Logo, definir-se é um status importante de fortalecimento e ao de demarcar possibilidades de transcendência da norma colonizadora. Em Aprendendo com o Outsider Within, a significação sociológica do pensamento feminista negro, Patricia Hill Collins fala da importância das mulheres negras fazerem um uso criativo do lugar de marginalidade que ocupam na sociedade, a fim de desenvolverem teorias e pensamentos que reflitam diferentes olhares e perspectivas. O conceito Outsider Within, o qual numa tradução seria o mais próximo à forasteira de dentro, é muito importante para posteriormente entendermos lugares de fala.
Para Collins, a mulher negra dentro do movimento feminista ocupa esse lugar de forasteira de dentro, por ser feminista e pleitear o lugar da mulher negra como sujeito político, mas ao mesmo tempo ser uma de fora pela maneira como é vista e tratada dentro do próprio movimento, a começar pelo modo pelo qual as reivindicações do movimento feminista foram feitas. Críticas que também se estende quando falamos de teoria feminista. A autora define outsider within como posição social ou espaços de fronteira ocupados por grupos com poder desigual. Na academia, por exemplo, esse lugar permite às pesquisadoras negras constatar, a partir de fatos de suas próprias experiências, anomalias materializadas na omissão ou observações distorcidas dos mesmos fatos sociais. E, embora Collins se refira à sociologia, pode-se pensar como prática política a ser desenvolvida em todas as áreas do conhecimento. A estudiosa ainda argumenta que as mulheres negras, ao mesmo tempo em que fazem parte de algumas instituições, não são consideradas como iguais, dando o exemplo das trabalhadoras domésticas, que trabalham em casa de família. Há a tentativa das pessoas brancas em dizer o quanto elas são importantes e quase da família, ao mesmo tempo em que elas ainda seguem ocupando um lugar de marginalidade. Segundo Collins, por outro lado, essa relação de insider tem sido satisfatória para todos os envolvidos. Ela cita como exemplos as biografias dos brancos ricos, nas quais é frequente o relato de seu amor por suas mães negras, ao passo que os relatos das trabalhadoras domésticas negras ressaltam a percepção de autoafirmação vivenciada pelas trabalhadoras ao verem o poder branco sendo desmistificado, saberem que não era o intelecto, o talento ou a humanidade de seus empregadores que justificava o seu status superior, mas sim o racismo. Collins, 2016, página 99. Porém, Collins aponta como é preciso aprender a tirar proveito desse lugar de outsider, pois esse espaço proporciona às mulheres negras um ponto de vista especial por conseguirem enxergar a sociedade através de um espectro mais amplo. Não à toa, ao pensar conceitos como interseccionalidade e perspectivas revolucionárias, essas mulheres se propuseram a pensar novas formas de sociabilidade e não somente nas opressões estruturais de modo isolado. Seria como dizer que a mulher negra está num não lugar, mas mais além. Consegue observar o quanto esse lugar pode ser doloroso e, igualmente, atenta também no que pode ser um lugar de potência. Sueli Carneiro, no artigo Enegrecendo o Feminismo, a situação da mulher negra na América Latina, a partir de uma perspectiva de gênero, nos mostra uma interessante perspectiva de entendimento sobre a categoria mulheres negras. Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalham durante séculos como escravas, nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados.
são suficientemente conhecidas as condições históricas nas Américas que construíram a relação de coisificação dos negros em geral e das mulheres negras em particular. Sabemos também que, em todo esse contexto de conquista e dominação, a apropriação social das mulheres do grupo derrotado é um dos momentos emblemáticos de afirmação de superioridade do vencedor. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas ou de mulatas tipo exportação, quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos falando? As mulheres negras fazem parte de um contingente de mulheres que não são rainhas de nada, que são retratadas como antimusas da sociedade brasileira, porque o modelo estético de mulher é a mulher branca. Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para que tipo de mulher? Fazemos parte de um contingente de mulheres para as quais os anúncios de emprego destacam a frase: exige-se boa aparência. Quando falamos que a mulher é um subproduto do homem, posto que foi feita da costela de Adão, de que mulher estamos falando? Fazemos parte de um contingente de mulheres originárias de uma cultura que não tem Adão, originárias de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada, tratada como coisa primitiva, coisa do diabo, esse também um alienígena para a nossa cultura. Fazemos parte de um contingente de mulheres ignoradas pelo sistema de saúde na sua especialidade, porque o mito da democracia racial, presente em todas nós, torna desnecessário o registro da cor dos pacientes nos formulários da rede pública, informação que seria indispensável para avaliarmos as condições de saúde das mulheres negras no Brasil, pois sabemos, por dados de outros países, que as mulheres brancas e negras apresentam diferenças significativas em termos de saúde. Portanto, para nós se impõe uma perspectiva feminista na qual o gênero seja uma variável teórica, mas, como afirmam Linda Alcoff e Elizabeth Potter, que não pode ser preparada de outros eixos de opressão e que não é possível em uma única análise, se o feminismo deve liberar as mulheres, deve enfrentar virtualmente todas as formas de opressão. A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que um feminismo negro, construído no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas, como são as sociedades latino-americanas, tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas sociedades. Carneiro, 2003, páginas 50 a 51. Carneiro nos mostra que o racismo determina as hierarquias de gênero em nossa sociedade, sendo assim necessário que os movimentos feministas pensem em maneiras de combater essa opressão. Caso contrário, também contribui por manter as relações entre as mulheres hierarquizadas, reproduzindo o discurso hegemônico. A análise da estudiosa ainda nos permite perceber a necessidade de uma identidade reivindicada de mulher negra que se constitui como sujeito histórico e político. Porém, é fundamental atentarmos para as heterogeneidades que circundam essa categoria, para que não pensemos nessa categoria de modo fixo e estável. Uma característica interessante de muitas feministas negras é que elas não se restringem a se pensar somente como teóricas, mas como ativistas militantes. Feminismo negro, segundo Sebastião, seria um movimento político, intelectual e de construção teórica de mulheres negras que estão envolvidas no combate às desigualdades para promover uma mudança social de fato. Não seriam mulheres preocupadas somente com as opressões que lhe atingem. Mulheres negras estariam discutindo e disputando projetos.
Audre Lorde, feminista negra caribenha e lésbica, também nos traz uma visão importante sobre a importância de lidarmos com as diferenças que nos circundam. Em muitos dos seus escritos, Lorde ressaltou a importância de não se hierarquizar opressões e sua própria dificuldade em se sentir pertencida a algum movimento, posto que no movimento feminista dizia-se que a questão era de gênero. No movimento negro, racial e no LGBTQIA+, de orientação sexual. Como mulher negra e lésbica, ela se via obrigada a escolher contra qual opressão lutar, sendo que todas a colocavam em um determinado lugar. A autora dizia que não podia negar uma identidade para afirmar outra, pois fazer isso não seria transformação real e sim reformismo, assim como Sojourner Truth apontava no século XIX. Lorde enfatiza a importância de se ampliar o olhar e nos instiga a fazer o questionamento: até que ponto se legitima o poder que se condena? Em Ferramentas do Mestre, não vão desmantelar a casa grande. Lorde traz um olhar crítico e fundamental para se pensar as intersecções, e como a própria autora enfatizava, matar a parte do opressor em nós. A feminista negra, que também era poeta, fez esse discurso em 1979 na New York University, afirmando como fundamental a responsabilização das mulheres brancas para combaterem o reformismo e se engajarem na luta por uma transformação profunda da sociedade. Audre Lorde nos instiga a pensar na necessidade de reconhecermos nossas diferenças e não mais vê-las como algo negativo. O problema seria quando as diferenças significam desigualdades. O não reconhecimento de que partimos de lugares diferentes, posto que experienciamos gênero de modo diferente, leva à legitimação de um discurso excludente, pois não visibiliza outras formas de ser mulher no mundo. Essa atenção ao que a autora chama de evasão de responsabilidade das mulheres brancas por não se comprometerem com a mudança pode ser entendida como uma falta de postura ética em pensar o mundo a partir dos seus lugares. O fato de não demarcarem esses lugares e seguirem ignorando que existem pontos de partidas diferentes entre mulheres faz com que essas mulheres brancas sigam ignorando suas tarefas e se questionarem e, consequentemente, reproduzam opressões contra mulheres negras ou contra, como Lorde chama no texto, aquelas que não são aceitáveis. Essas, de seus lugares sociais, sabem que sobreviver não é uma habilidade acadêmica. Tudo bem até aqui? Então agora vamos aprofundar o que seria lugar de fala. O que é lugar de fala? Por que eu escrevo? Porque tenho que, porque minha voz, em todas suas dialéticas, foi silenciada por muito tempo. Jacob Samla Rose. Todos os caminhos percorridos até aqui foram importantes para que pudéssemos ter um maior entendimento do que é lugar de fala. O lugar social que as mulheres negras ocupam e o modo pelo qual é possível tirar proveito disso nos apresenta uma trilha interessante. Esse percurso foi necessário porque existem muitas dúvidas em relação ao conceito. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que quando utilizarmos a palavra discurso no decorrer do livro e a importância de se interromper com o regime de autorização discursiva, estamos nos referindo à noção Foucaultiana de discurso, ou seja, de não pensar discurso como amontoado de palavras ou concatenação de frases que pretendem um significado em si, mas como um sistema que estrutura determinado imaginário social, pois estaremos falando de poder e controle. Todo mundo tem lugar de fala. Minha resposta ao racismo é raiva. Eu vivi boa parte da minha vida com essa raiva, ignorando-a, me alimentando dela, aprendendo a usar
antes que jogasse minhas visões no lixo. Uma vez fiz isso em silêncio, com medo do peso. O meu medo da raiva não me ensinou nada. O seu medo dessa raiva também não vai te ensinar nada. Audre Lorde. Um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre lugar de fala e representatividade. Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa. Acreditamos que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito do poder. A travesti negra fala a partir de sua localização social, assim como o homem branco cis. Se existem poucas travestis negras em espaços de privilégio, é legítimo que exista uma luta para que elas, de fato, possam ter escolhas numa sociedade que as confina num determinado lugar. Logo, é justa a luta por representação, apesar dos seus limites. Porém, falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que somente os subalternos falem de suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos na norma hegemônica sequer se pensem. Em outras palavras, é preciso cada vez mais que homens brancos, cis, estudem branquitude, cisgeneridade, masculinos. Como disse Rosane Borges para a matéria, o que é lugar de fala e como ele é aplicado no debate público? Pensar lugar de fala é uma postura ética, pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdade, pobreza, racismo e sexismo. Outra crítica no nosso entendimento equivocada que comumente ouvimos é de que o conceito de lugar de fala visa restringir a troca de ideias, encerrar uma discussão ou impor uma visão. Grada Quilomba explica bem essa questão ao falar de repressão, mas J. Mombassa, no artigo Notas Estratégicas quanto aos usos políticos do conceito de lugar de fala, também elucida bem essa questão. Muito se fala sobre como esse conceito tem sido apropriado de modo a conceder ou não autoridade para falar com base nas posições e marcas políticas que um determinado corpo ocupa num mundo organizado por formas desiguais de distribuição das violências e dos acessos. O que as críticas que vão por essa via aparentemente não reconhecem é o fato de que há uma política e uma polícia da autorização discursiva que antecede a quebra promovida pelos ativismos do lugar de fala. Quero dizer, não são os ativismos do lugar de fala que instituem o regime de autorização. Pelo contrário, os regimes de autorização discursiva estão instituídos contra esses ativismos, de modo que o gesto político de convidar um homem cis eurobranco a calar-se para pensar melhor antes de falar, introduz na realidade uma ruptura do regime de autorizações vigente. Se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Assim, quando os ativismos do lugar de fala desautorizam, eles estão, em última instância, desautorizando a matriz de autoridade que construiu o mundo como evento epistemicida, e estão também desautorizando a ficção segundo a qual partimos todas de uma posição comum de acesso à fala e à escuta.
A interrupção no regime de autoridade que as múltiplas vozes tentam promover faz com que essas vozes sejam combatidas de modo a manter esse regime. Existe a tentativa de dizer: voltem para seus lugares, posto que o grupo localizado no poder acredita não ter lugar. Assim, entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social, e a partir disso é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. O fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, em termos de locus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares de grupos subalternizados. Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras vão experienciar o racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, no lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. Estamos dizendo principalmente que queremos e reivindicamos que a história sobre a escravidão no Brasil seja contada por nossas perspectivas também, e não somente pela perspectiva de quem venceu. Para parafrasear Walter Benjamin, em tese sobre o conceito de história, estamos apontando para a importância de quebra de um sistema vigente que invisibiliza essas narrativas. Com todos os limites, o espaço virtual tem sido um espaço de disputas de narrativas. Pessoas de grupos historicamente discriminados encontraram aí um lugar de existir. Seja na criação de páginas, sites, canais de vídeos, blogs, existe nesse espaço uma disputa de narrativa, mas ainda aquém do ideal por conta de barreiras institucionais que impedem o acesso de vozes dissonantes. Como expressar-se não é um direito garantido a todos e a todas. Ainda há a necessidade de democratização das mídias e rompimento de um monopólio. A discussão sobre liberdade de expressão também não pode ser pautada unicamente no direito, não absoluto, de expressar opiniões. Friso que, mesmo diante dos limites impostos, vozes dissonantes têm conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa hegemônica, o que muitas vezes desonestamente faz com que essas vozes sejam acusadas de agressivas justamente por lutarem contra a violência do silêncio imposto. O grupo que sempre teve o poder numa inversão lógica e falsa simétrica causada pelo medo de não ser único, incomoda-se com os levantes de vozes. Entretanto, mesmo com essas rachaduras, torna-se essencial o prosseguimento do debate estrutural, uma vez que uma coisa não anula a outra definitivamente. Numa palestra performance que realizou em 2016 no Brasil, chamada Descolonizando o Conhecimento, Grada Quilombo descreve de forma simples e brilhante a importância de se romper hierarquias instituídas pelo discurso autorizado. Algo passível de se tornar conhecimento torna-se então toda epistemologia que reflete os interesses políticos específicos de uma sociedade branca, colonial e patriarcal. Por favor, deixem-me lembrar-lhes o que significa o termo epistemologia. O termo é composto pela palavra episteme, que significa conhecimento, e logos significa ciência.
Epistemologia é, então, a ciência da aquisição de conhecimento que determina: 1. Os temas. Quais temas ou tópicos merecem atenção e quais questões são dignas de serem feitas com o intuito de produzir conhecimento verdadeiro. 2. Os paradigmas. Quais narrativas e interpretações podem ser usadas para explicar um fenômeno, isto é, a partir de qual perspectiva o conhecimento verdadeiro pode ser produzido. 3. Os métodos. E quais maneiras e formatos podem ser usados para a produção de conhecimento confiável e verdadeiro. Epistemologia, como eu já havia dito, define não somente como, mas também quem produz conhecimento verdadeiro e em quem acreditarmos. É comum ouvirmos o quão interessante nosso trabalho é, mas também ouvimos o quão específico ele é. Isso não é nada objetivo. Você tem que ser neutra. Se você quiser se tornar uma acadêmica, não pode ser pessoal. A ciência é universal, não subjetiva. Seu problema é que você superinterpreta a realidade. Você deve se achar a rainha da interpretação. Tais comentários ilustram uma hierarquia colonial, pela qual pessoas negras e racializadas são demarcadas. Assim que começamos a falar e proferir conhecimento, nossas vozes são silenciadas por tais comentários, que na verdade funcionam como máscaras metafóricas. Tais observações posicionam nossos discursos de volta para as margens como conhecimento desviado e desviante, enquanto discursos brancos permanecem no centro, como norma. Quando eles falam é científico, quando nós falamos não é científico. Universal barra específico. Objetivo barra subjetivo. Neutro barra pessoal. Racional barra emocional. Imparcial barra parcial. Eles têm fatos, nós temos opiniões. Eles têm conhecimento, nós experiências. Nós não estamos lidando aqui com uma coexistência pacífica de palavras, mas sim como uma hierarquia violenta que determina quem pode falar. Podemos ver como essa citação de Quilomba, como há similaridades nas reflexões trazidas pelas principais autoras aqui pensadas. Todas refutam a neutralidade epistemológica, a necessidade do reconhecimento de outros saberes e a importância de entendê-los como localizados e a importância de se romper com um postulado de silêncio. Tanto Lélia Gonzalez como Linda Alcoff Spivak, entre outras, pensam a necessidade de romper com a epistemologia dominante e de fazer o debate sobre identidades, pensando o modo pelo qual o poder instituído articula essas identidades de modo a oprimir e a retificá-las. Pensar lugares de fala para essas pensadoras seria desestabilizar e criar fissuras e tensionamentos a fim de fazer emergir não somente contradiscursos, posto que ser contra ainda é ser contra alguma coisa. Ser contra-hegemônica ainda é ter como norte aquilo que me impõe. Sim, esses discursos trazidos por essas autoras são contra-hegemônicos no sentido de que visam desestabilizar a norma, mas igualmente são discursos potentes e construídos a partir de outros referenciais e geografias. Visam pensar outras possibilidades de existências para além das impostas pelo regime discursivo dominante. Não há aqui a imposição de uma epistemologia de verdade, mas um chamado à reflexão. As obras apresentadas pelas diversas autoras desvelam as opressões sofridas por diferentes grupos conforme elas continuam a agir de modo a restringir direitos.
não é um dever ser, mas há aí um desvelamento dos processos históricos que colocam determinados grupos em posições subalternas. Pensar lugar de fala seria romper com o silêncio instituído para quem foi subalternizado. Um movimento no sentido de romper com a hierarquia, muito bem classificada por Derrida como violenta. Há pessoas que dizem que o importante é a causa, ou uma possível voz de ninguém, como se não fôssemos corporificados, marcados e deslegitimados pela norma colonizadora. Mas comumente só fala na voz de ninguém quem sempre teve voz e nunca precisou reivindicar sua humanidade. Não à toa, iniciamos esse livro com uma citação de Lélia Gonzalez: "O lixo vai falar e numa boa".